E o nosso entrevistado é Rodrigo Fraleoni. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Conrado, tudo bem? Obrigado pelo convite, estou muito honrado aí de poder falar para o seu público, estar aqui no Diário do Sertão com você. Eu sou dirigente do Centro Espírita Natalim Blefar, que a gente encerrou as atividades por causa do nosso querido governador Dória em São Paulo, e estamos ali no momento aguardando a venda do local para poder fazer a mudança aqui para a cidade de Águas do Lindóia, a qual minha família inteira fez a mudança para cá. Então, é um centro físico, né? Então, por causa desse advento, acabei migrando os trabalhos para online. Foi aí que eu conheci várias pessoas maravilhosas aí que você já entrevistou, como o Fábio Santos, o Lael Fanin, o Rogério, o Chesco, né? Entre vários outros que você conversou. Então, eu não posso... Por um lado, foi muito triste o que aconteceu na pandemia, pelos motivos óbvios, né? Mas eu tive esses males aí, sempre eu bem, que foi conhecer essas pessoas e várias outras pessoas que eu entrevistei no meu canal, ou fiz bate-papo, né? Ou entrevistei, ou fiz bate-papo, podendo aí alçar o espiritismo para onde ele merece estar, que é no advento da verdade, que era o intuito do Kardec em fazer todo o trabalho da doutrina espírita. Muito bem, Rodrigo. Rodrigo, você é espírita desde pequeno, não é isso? Eu nasci em berço espírita, então fui criado dentro da doutrina espírita, só que eu acredito que pelos guias, né, meus e da família, eu tive oportunidades que aparecem na vida da gente estudar várias outras vertentes. Então, eu estudei tudo que pode se falar de espiritualismo, estudei outras religiões como o hinduísmo, já fui em todo tipo de igreja, centros diferentes, de linhas diferentes. Já fui em igrejas católicas, evangélicas, já fui em templos budistas, já conversei com judeus, com budistas, já tive ali minha alça de experiência em quase todas as vertentes que eu possa imaginar que tem na Terra. Que eu pude chegar em consenso, que a gente tem pouco tempo, não dá para divagar muito, é que o objetivo final mesmo, né? Todos estão tentando chegar até Deus, que no caso a gente conhece aí como a fonte. Maravilha. Rodrigo, eu já participei, já frequentei e já li muito sobre a doutrina espírita, e eu tenho a impressão hoje de que muito do que foi propagado ali pela doutrina, por algumas pessoas que fazem a doutrina, eu tenho a impressão que parece que parou ali, não houve mais nenhuma novidade, parece que as casas espíritas também se resumiram àquele ensinamento que foi adquirido algumas décadas atrás. Você tem essa mesma impressão em relação à doutrina espírita, que houve ou está acontecendo uma estagnação da doutrina, parou no tempo? Sim, eu concordo plenamente, inclusive esse é o cerne do meu trabalho, né? É o cerne mesmo, eu foco 90% do meu trabalho tanto no centro, né, físico, quanto no online, em propagar esse conceito de que o espiritismo está estagnado, né? Então eu tento abrir, porque assim, a pessoa para poder me prestar atenção no que eu estou falando, ela já tem que estar no meio espírita, porque são assuntos que eu trago às vezes muito avançados e aí isso aí desperta o interesse nela. Se for uma pessoa que vem do zero, eu deixo esse trabalho para os outros centros fazer, os outros palestrantes, né? Que é ali a parte da doutrinação. A palavra doutrinação eu já não gosto, eu odeio dogmas, odeio qualquer tipo de doutrinação. Eu, inclusive, só estou me comportando aqui a pedido de um grande amigo e também porque eu estou na sua casa, mas, na verdade, dentro do meu canal, eu sou bem combativo, eu gosto de expor algumas verdades, expor alguns conceitos, expor algumas atitudes de federações espíritas, de centros espíritas, de palestrantes espíritas. Então, eu vejo aquele conceito que foi ali proferido pelo Chico e o Divaldo, que são mensageiros da paz, e eles têm esse cerne deles, a missão deles eram de mensageiros da paz. Eu já estou um pouquinho mais para o outro lado, eu venho trazer mais a espada mesmo. Então, o meu diálogo é um pouco mais agressivo. Eu sou da escola do Gaspareto, que é um diálogo mais bruto, de verdade.
Tem muita gente que ressoa comigo por causa da franqueza, então as pessoas, pela franqueza, dão atenção porque elas sabem que para alguém se expor, como eu estou me expondo, trazendo as informações, é porque é algo a minimamente de ser considerado. Então, não faço isso artificialmente, é o meu jeito mesmo. Os meus amigos próximos me conhecem, sabem que eu sou assim mesmo. E o cerne do meu trabalho é a franqueza, é trazer a verdade sem a dogmatização que ocorre nos centros espíritas, do qual eu sou completamente contra. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço pro pessoal que está no YouTube, a Isabel Abreu, também está marcando presença o Lael Alfani. Abraço para você, querido Lael, o Alessandro, a Vânia, o nosso querido Fábio Santos, através do Educação Consciencial, a Vládia, a Tajana, acho que é isso, desculpe, Maria Clarice, a Fabi de Salvador, Bahia, a Enerimei Benatti também acompanhando a gente. Obrigado. O pessoal que está chegando agora, não se esqueça de dar um like no vídeo, que é importante para criar engajamento nas redes sociais. Ouvindo você falar, Rodrigo, você crê que houve, eu não sei se seria essa a palavra, mas eu vou usar, uma desvirtuar o ensinamento da doutrina espírita? Houve interferência dentro da doutrina espírita? Isso talvez tenha levado a doutrina a viver esse momento, segundo o seu entendimento, de estagnação? Olha, houve, eu não diria estagnação, tá? Gostaria até de fazer uma colocação um pouco mais dura. Não só estagnação, porque o ser humano ele necessita de um choque, né, de realidade para ele poder se mexer. Eu sei bem disso porque eu funciono dessa forma e conheço milhões de pessoas que funcionam da mesma forma, que são ali, vamos colocar assim o nome que é ensinado no Espiritismo como o através da dor, né? Então, eu não acho que seja só estagnação. Houve também, denuncio aqui, nacionalmente, sabotagem no meio espírita por entidades supranacionais, que são as mesmas, do mesmo assunto que você estava se referindo antes do rapaz falar sobre os filmes da semana. Então, essas entidades também estão infiltradas nas religiões, nas doutrinas, nos centros. Né? Não sei nem se eu poderia estar falando aqui, a gente... Estou abrindo aqui. Então, são entidades supranacionais que têm interesses ali em estagnar a doutrina espírita, porque não é de interesse de que a pessoa ela não se sinta dependente do centro, né? Tem esse interesse. Tem interesses, outros interesses, porque assim, eu primo meu trabalho em três pilares, que é o espiritual, é o político, né? E é o terrestre. Então, nós temos que ali estarmos no cerne do nosso trabalho espiritual, onde você desenvolve a sua evolução espiritual. Você tem que desenvolver o seu trabalho político, porque você está na Terra, então não adianta você ficar almejando o futuro. Você tem que trabalhar pelo bem aqui do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? E também o cerne da Terra é você focar no seu trabalho, você fazer um desenvolvimento pessoal, né? Você se automotivar, você buscar fazer algo que você ama. Então, são três pilares ali de um trabalho que eu acho que cabe para qualquer pessoa, independente da religião, mesmo se não tiver religião, né? Até a questão da falta da espiritualidade das pessoas dos ateus, no caso, as instigam a pesquisar mais. E o espiritismo, ele é ciência, né? Então, infelizmente, é o que eu falo em algumas lives minhas, nós não conseguimos provar ainda com o maquinário que nós temos existente na Terra, por isso, do título da live, né? É um advento de futuro que ainda não podemos comprovar. Então, tudo que eu falo aqui, infelizmente, eu não posso comprovar. Por quê? Porque, assim, são questões de estudos didáticos do livro, porém, não se comprova na matéria, e você só comprova a existência real do espiritismo por experiência própria, que é quando você conversa com uma entidade e ela sabe segredos íntimos seus que você não fala para ninguém, pensamentos que você não divide com ninguém. Então, seria o impossível. Então, pelo impossível, você compreende que é possível
o que você denomina impossível cientificamente, então você passa a acreditar na comunicação espiritual, né? Então, esse é um segundo cerne do espiritismo para quem experimenta o espiritismo, né? E o terceiro é quando você abre sua mediunidade, que você começa, dependendo do tipo de mediunidade que você desenvolve, você pode, no caso da minha, ter sensações, leitura de chakras, leitura de energia, né? Aí tem várias outros tipos de mediunidade dentro do espiritismo: psicofonia, psicografia, mediunidade passiva, incorporação, são vários tipos, visão, audição, só audição, biomotora, enfim, teria que ser uma outra entrevista só para falar sobre isso. Mas eu acho que houve sim, voltando ao assunto, que eu divago, às vezes é até um defeito meu. Desculpa, viu, Conrado? Não, então, fica à vontade, voltando... fica à vontade, fica à vontade. Voltando ao cerne da questão, eu acho que houve sim uma sabotagem. No início lá, no começo do espiritismo, houve uma sabotagem clara, que está até documentado historicamente, da Igreja Católica para não expansão do espiritismo, né? Houve uma sabotagem nos livros espíritas que estão sendo revisados pelo Paulo Figueiredo. Hoje mesmo, já relançou alguns com revisão, né, da sabotagem que foi feita dentro dos livros cerne do Kardec. E essa sabotagem, qual que é o intuito? Você falar qual que é o intuito da sabotagem? O intuito é manter a pessoa dentro da cerquinha. É o espírita que vai no centro para bater cartão, que é tomar o passe, ver a palestra, né, e ir para casa. Então a pessoa às vezes nunca leu a codificação do Kardec toda, nunca leu um livro do Chico, que são mais de 400, os livros do Divaldo, né, e vários outros grandes ali proeminentes do espiritismo, né? Então a pessoa ela fica estagnada dentro daquela necessidade dela do aconchego, da carência, e ela nunca faz ali uma autocrítica, uma autorrevisão, né? Os centros hoje, eu critico muito que as palestras, o CERN, assim, 90% das palestras dentro do centro são de reforma íntima, sabe? Então, assim, nossa, mas é muita reforma íntima. Tem mais reforma dentro de um centro do que no Discovery, lá naquele canal lá dos Irmãos à Obra, entendeu? Então, fica chato. E as pessoas não aguentam ficar sendo doutrinadas com um assunto que é chato, né? Você tem que melhorar, você tem que ser melhor, você tem que emagrecer, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que rezar, você tem que orar, você tem que ser melhor na sua casa, sabe? É muito chato. Então, eu acho que, naturalmente, quando você começa a estudar o porquê que você está aqui, o que é o cerne do espiritismo, quais são os fundamentos da existência humana, como que funciona a bioquímica do corpo, quantos corpos etéreos você tem, para que eles servem. Então, isso começa a te dar uma perspectiva maior. E também, uma coisa que segura no cabresto, eu acho, meu, por exemplo, e dos espíritas que estão um pouco mais avançados, é você saber que se nós estamos rodeados de espíritos, porque eles não têm limitação de parede, eles veem a gente no nosso íntimo, então, isso molda seu caráter. Porque você começa a prestar atenção nas suas próprias ações, porque você sabe que você está sendo vigiado. Porque aí, é o que eu digo, daria outra live, nós estamos numa terra-prisão, né? Eu sempre falei isso muito bem, está nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, há quase 200 anos, que estamos numa terra-prisão. E então, essa estagnação que teve é uma sabotagem no início da igreja. Hoje é feita pelos próprios dirigentes espíritas, porque eles querem as pessoas no arreio ali. E também tem uma sabotagem que eu descobri há pouco tempo, tá? Eu aguardei muito para fazer o teste. Houve uma grande polêmica no meu canal do Instagram essa semana, que eu postei de propósito, uma foto do presidente Bolsonaro dando a medalha Rio Branco para o Divaldo Franco, né? Muito merecida pelo trabalho civil que ele faz para o país. E isso gerou um furor de ódio, aquele ódio do bem, né? Que a gente sabe bem como que é, dessas pessoas que se denominam espíritas de esquerda, que é o comunismo dentro do espiritismo infiltrado,
para também minar essas pessoas, né? Usar a língua de prata nessas pessoas para poder usar elas como ponta de lança em movimentos inclusive movimentos religiosos. Então, eu consegui desvendar várias das pessoas que foram destilar ódio lá contra mim, simplesmente por causa da foto. E também, aí eu fiz questão de relançar um vídeo meu falando sobre que não existe comunista cristão, porque um dos pilares do comunismo é destruir a religião e a família. Então, também um cerne de coerção e corrosão dentro do meio espírita, né? Essa doutrinação extrema de não deixar a pessoa expandir e também a doutrinação ideológica política. Ô Rodrigo, quando se fala em espiritismo, um dos primeiros pontos que vem à tona é a questão da reencarnação. O que de fato é a reencarnação? Ela existe? A reencarnação, segundo o que prega em muito no espiritismo, é com o objetivo de reparar erros que foram cometidos em vidas passadas. E é de fato a reencarnação. Primeiro, existe de fato a reencarnação e o objetivo dela é isso que eu acabei de falar, que é o que é propagado por muitas pessoas dentro da doutrina espírita. Daqui a pouquinho tem uma pergunta aqui da Fabíola, mas vamos esperar o Rodrigo responder, depois eu faço a pergunta da Fabíola lá de Salvador, Bahia. Fica à vontade, Rodrigo. Tá. Então, Conrado, quando você fala se de fato existe, eu não consigo comprovar, tá? Com materialidade, porque a comprovação hoje para um ser humano, ela vem através da ciência, da medicina, né? Comprovações através de maquinário, onde você possa computar uma repetição de alguma ação. Então, eu não consigo comprovar com fatos o que eu estou falando aqui. É igual eu falei, a experiência que você tem como espírita é uma experiência individual, onde você ressoa com pessoas que estão trabalhando junto com você dentro do meio espírita ou espiritualista, e aí as pessoas dando relatos dela, você vê que há uma repetição individual dessas pessoas através de experimentos que cada um tem individualmente que comprovam a reencarnação. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, nas comunicações que nós temos com os guias da nossa casa, eles deixam claro a nossa missão aqui na cidade, deixam claro a nossa missão no geral, deixam claro de onde a gente veio, por que estamos aqui, né? Aí cabe a mim acreditar, mas como eu já tenho ali um senso de verdade em tudo que eles me falaram a vida inteira, então eu tomo como verdade que eles estão me falando por causa que eu me conecto energeticamente com eles. Então, quando aquilo ressoa no seu coração, o seu coração mesmo, o seu íntimo, te responde se é verdade ou não. Então, a gente tem muita confiança nesses guias, a energia é sempre plena, nunca é oscilante, então a gente vê ali como uma verdade colocada dentro da gente. É muito complexo quando a gente fala de reencarnação, porque a reencarnação no meio espírita, ela é dada como uma bênção. Resumindo, um assunto complexo que é a reencarnação. É dado como uma bênção. Eu não vejo dessa forma especificamente. Eu acho que realmente as pessoas, para terem experimentações no meio físico, ela necessita haver uma incorporação através de um corpo metafísico com um corpo, um exocorpo biológico. Aí você é obrigado ao que é chamado de reencarnar para você ter uma experimentação. Então, eu acho que para você moldar seu espírito, né, como diz no espiritismo, talvez, não afirmo, talvez tenha que reencarnar várias vezes para você acumular experiências. Só que eu acho que por nós estarmos numa prisão, nós temos o que é chamado de véu de Maia, que é a incapacidade de nós recordarmos quem nós fomos e o que nós fizemos e quem as pessoas foram e o que elas fizeram, né? Porque eles colocam de que se a gente soubesse disso, a gente não conseguiria ter paz por a gente saber o que um irmão ou uma mãe ou um pai fez com você e vice-versa numa outra encarnação. É isso que eles colocam como motivo. Eu sou contra qualquer tipo de restrição de liberdade, então eu não sou a favor desse véu de Maia, eu gostaria de ter o experimento de não tê-lo, né? Eu acho que talvez ajudaria numa reencarnação, facilitaria a evolução do espírito, saber o que ele fez e o que não fez, mas para isso também esse espírito teria que estar no nível de caráter
para que ele não usurpasse dessa informação para atrapalhar o próximo que também está em evolução. Então é muito complicado. Então, como nós estamos numa prisão e nós provavelmente fizermos isso por merecer ou não, também não sei afirmar, então a gente acaba não tendo ali uma resposta objetiva se a reencarnação é boa ou não. Se ela existe, eu creio que sim, porque tudo que eu vejo acontecer assim de crianças, de terem informações de coisas que são possíveis, impossíveis, ou dons que são impossíveis de uma criança ter, né? Já vi várias no centro, e também os relatos, né, que os espíritos nos trazem sobre essas pessoas, sobre quem elas são, o que elas fazem. Então, você precisa ali de um angariar de informações que te chegam numa conclusão, só que ela nunca é científica ou objetiva, infelizmente. Uhum. Ô Rodrigo, nós estamos conversando com o Rodrigo Fraleone, ele é palestrante espírita, é o nosso entrevistado de hoje. A gente está falando sobre o espiritismo. Rodrigo, se não me falhe a memória, o Brasil é o país mais espírita do mundo, não é? Mas eu tenho a impressão que do Brasil não passou. Eu não escuto falar muito do espiritismo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Eu só escuto falar no Brasil. Por que é que a doutrina espírita ela ficou praticamente restrita ao Brasil? Olha, eu creio, tá, por experiência, não tem como comprovar também, de que o espiritismo era o que as pessoas chamam de o advento da verdade mundial, que o que iria mudar o nosso planeta como um todo, né? Porque como ele não vem atrelado à religião, diferente do que algumas pessoas acham, a verdade mesmo é que a filosofia espírita ela vem para não ser atrelada à religião. O Kardec se utilizou do Evangelho segundo o Espiritismo para poder alcançar o público católico, que era majoritário na época, para que os instigasse a estudar as outras codificações que aí sim eram científicas e era como se fossem realmente manuais de vivência terrestre. Se você lê as codificações de Kardec, você tem ali uma pletora de informações no qual, se você assentar bem elas, você ali tem todo um conhecimento de como viver na Terra, para que você está aqui, para que a Terra serve, para que os animais servem, os males, por que existem os males, por que existem o sofrimento reencarnatório. Então, você estudando só as 8 codificações de Kardec, você já tem ali a base sólida de informações do motivo que todos se perguntam do porquê nós estamos aqui, né? E o motivo pelo qual eu não vejo o espiritismo expandir para fora do Brasil e não vejo expandir no Brasil, tá? Uma das formas que eu não acho que seja estagnação nem preguiça, porque as pessoas do meio espírita são extremamente caridosas, se devotam para o trabalho de caridade, para o trabalho de edificação da doutrina, né? Porém, existe uma informação que foi colocada no meio espírita para sabotagem mesmo, que é aquele coitadismo, que é aquela questão de você não poder receber dinheiro no centro espírita porque é pecado, porque é contra a doutrina, porque, enfim, tem uma carambola de uma cacetada de coisas que restringem ali, que foram ali colocados ali no meio para que os centros fossem ficar estagnados, quando eu digo fisicamente e materialmente mesmo, né? Você pode ver que a maioria dos centros, os dirigentes espíritas que assistirem esse vídeo vão entender que eu estou falando, por serem dirigentes também, que a gente ali tem um mínimo para o centro sobreviver, né? E tudo o que é excedente é meio que colocado como obrigatório, até mesmo pela equipe, para que seja doado para as pessoas carentes. Então, o centro ele não consegue expandir. Você não consegue abrir um segundo centro em outro bairro, em outra cidade, como as igrejas evangélicas fazem, que elas têm ali um objetivo de expansão do evangelho deles, né? Como a Igreja Católica faz, como outras religiões fazem, né? Então, não tem ali um bom aproveito das doações, da riqueza, para poder expandir o meio espírita. E isso foi uma sabotagem verdadeira, com esse sentido de minar mesmo a expansão do espiritismo.
mesmo com um dos maiores escritores do mundo na Inglaterra, que é o Sir Arthur Conan Doyle, que ele fez algumas codificações e livros espíritas, a gente não conseguiu expandir na Inglaterra, né? Tem muito pouco na França, tem bastante no Brasil, nos Estados Unidos até que tem bastante, porém a maioria não é conhecido como espírita ou espiritismo, é colocado ali como espiritualismo, é bem misturado, né? Eles estudam bastante também, né? Eles são muito retraídos, né? Os americanos são muito reservados, então, como eles são um povo mais racional, eles evitam trazer isso ali em pauta, publicamente, igual nós estamos fazendo aqui. Então é por isso que o espiritismo ficou reservado para o Brasil mesmo. Você já falou muitos pontos, mas nesses 10 minutos do nosso programa restante ainda, quais são os principais pontos que você elencaria agora que a doutrina espírita precisaria passar por uma reformulação urgente? Olha, eu acho que precisaria inicialmente ter uma pauta melhor de estudo nas palestras dos centros, instigar mais as pessoas a fazerem grupos de estudos de espiritismo avançado, que é a minha pauta de trabalho, né? É você estudar consciência consciência, eu digo consciência, não consciência de consciente. Estudar com a ciência o espiritismo metafísico, que fala de ciência na maioria dos livros, né? E trazer cientistas, mesmo pessoas que têm conhecimento do maquinário, da tecnologia, para que instiguem elas à vontade, não ocultamente, como já fazem, né, mas abertamente, com o intuito de liberar a informação para o público, abertamente de trazer um maquinário para que possa, por exemplo, ter uma comunicação com os espíritos através de máquina, para que não necessite do médium, né, que o médium ele serve como uma ferramenta. Eu acho que isso é primordial, essa expansão científica que o espiritismo pode trazer, por isso que é o intuito do tema aqui da entrevista, que é o futuro que ficou para trás, porque nós temos uma informação que já tem quase 200 anos e não teve nenhum grupo cientista que estudou isso com recursos de forma a chegar numa conclusão factual da ciência espírita, né, de estudar o fluido cósmico universal, apesar do pessoal do LHC estar fazendo isso de uma outra forma sem saber o que é, né, eles estão completamente perdidos, no meu ver, porque eles não sabem o que eles vão achar. Se você não tem uma base do que você vai achar, você, se encontrar, você não sabe o que é. Então, por exemplo, se esse pessoal do LHC lá, eu não sei nem se é LHC, estudasse, por exemplo, o que eles estão procurando, que tem na codificação kardeciana, eles conseguiriam, às vezes, ser mais efetivos no trabalho deles, talvez. Então, eu voto por essa expansão do espiritismo através da ciência também. Porém, o pessoal do Valdo Vieira, que é da conscienciologia, o está fazendo, porém, de uma forma muito científica, esquecendo a parte da caridade, a parte do espírito, né? Da missão. Então, eles estão completamente... você não pode perder o equilíbrio da coisa, entendeu? Eu, por exemplo, me considero como espírita, espiritualista, cristão, porque eu sou devoto a Cristo, porque eu acredito que ele é um mestre, no meu caso, principal para mim, na minha vida, e trouxe vários ensinamentos que eu uso até hoje e promulgo para as pessoas. Então, sou cristão, né? Eu acho que a pessoa não deva deixar de ter uma não religião, tá? De ter o estudo de mestres, porque eu não estudo só Jesus como mestre, eu estudo vários outros, mas tenho ele como cerne, que eu conheço desde que nasci. Então, estudo de mestres, estudo do espiritismo científico, estudo de melhores pautas para palestras. O que mais? Nossa, tem milhões de coisas. O cerne do meu trabalho, Conrado, a gente não vai ter tempo de entrar profundamente nas pautas ali de uma reforma do centro espírita. Eu acho que a principal seria, para começar, você abster
desse pensamento de que você tem que doar todo o dinheiro do centro para caridade, porque São Francisco fez isso, e aí você tem que sofrer também, que riqueza é pecado. Todos esses conceitos católicos que a igreja promulgou vieram para dentro do centro espírita e as pessoas não conseguem expandir os centros. Então, eu acho que primariamente seria isso. Maravilha. Rodrigo, as pessoas que quiserem saber mais sobre o teu projeto, como encontrá-lo nas redes sociais, você tem Instagram, tem site, tem canal no YouTube, e inclusive você vai estar participando de um grande simpósio, né, nos próximos meses, juntamente com o Lael e também com o Fábio. Quem está aqui acompanhando a gente também é a Carlice e também o Rogério Pérez no YouTube. Fique à vontade para suas despedidas e também distribuir os seus canais, Rodrigo. Conrado, eu quero agradecer a oportunidade pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando para o seu público. A honra foi nossa. Tá? Eu quero agradecer a todos que tomaram esse tempo aqui para nos assistir. E o meu Instagram é Mentor Fra Leone, com N no final, Fra Leone, Mentor Fra Leone. No YouTube é Rodrigo Fra Leone. Eu estou desenvolvendo uma plataforma aí no paralelo, no qual eu pretendo fazer os estudos da ciência espírita de uma forma online, para que todos os dirigentes e palestrantes possam participar comigo e aprender a divulgar o espiritismo científico e estudar outros mestres também, para que possam prover melhor para os seus centros, né? Eu estou preparando material para o DG 2.0 do Fábio, que é a Universidade do Despertar, né? Não vejo a hora de poder fazer parte ali daqueles grandes professores, o Fábio incluso, né? E também vou estar, né, no final de novembro em Porto Alegre, no simpósio Abduzidos, falando sobre vida extraterrestre e espiritismo, explicando ali as formas de abdução dos extraterrestres de uma visão espírita, trazendo alguns porquês, algumas comprovações no meio espírita do nosso contato com extraterrestres, né? Então, vou estar nesse simpósio com o Fábio Santos, Lael Fanin, Chaline Grazik, doutora Mônica Borini, o Johnny Senna, que também deu entrevista aqui para vocês, né? E o Ted Heidick. Então, eu convido todos a participar também online desse simpósio, que ele vai estar disponível para você assistir ao vivo e online. Quem quiser assistir é só acessar fabsantos.com.br, fabsantos.com.br. Muito obrigado a todos, fico grato pela entrevista e pela oportunidade.